Continuando o estudo do livro de Isaías, hoje vou estudar o capítulo 62. Como eu falei no capítulo anterior, já estou me aproximando do final do livro de Isaías, então eu volto a falar. Se alguém tiver interesse em estudar, em querer que eu coloque o estudo de um outro livro aqui na internet, neste canal, então você coloca nos comentários qual estudo você queria ver. Hoje vamos meditar no capítulo 62. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, meu Deus, me ajude, Pai, a meditar neste capítulo, que o Senhor me dê orientação, que o Senhor possa me ensinar, Pai, e que cada pessoa que vai ver e ouvir, ela seja abençoada, que ela possa receber da Tua palavra, que ela possa ser cheia, meu Deus, do conhecimento da sua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então a palavra de Deus começa dizendo assim: por amor de Sião, aqui quando ele fala por amor de Sião, Sião é o povo de Deus. Por amor do povo de Deus, eu não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Então Deus estava falando aqui através do profeta Isaías que ele não se aquietaria, que ele não se calaria, que ele iria estar sempre agindo para que o povo de Sião, o povo de Deus, o povo da nação de Israel, e a cidade, por amor de Jerusalém, ou seja, pela cidade de Jerusalém, que ele não se aquietaria, que ele não se calaria, até que a nação, o povo de Deus, resplandecesse a sua salvação como uma tocha acesa. Era isso que Deus estava dizendo, que ele não ia se aquietar, se calar, até ver salvação no povo de Israel. Versículo 2 diz assim: as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um novo nome que a boca do Senhor designará. Versículo 3: serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, porque o Senhor, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a sua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim ti se alegrará o teu Deus. Então Deus está falando aqui que Jerusalém seria a noiva do Senhor, que o povo de Deus seria a sua noiva. Ele diz que as nações iriam ver a justiça que iria chegar na nação de Israel e que a glória dela seria chamada por um novo nome, ou seja, todos os reis da terra, todo o mundo inteiro, todos os outros reinos iriam ver agora que a nação de Israel, ela agora tinha um noivo, ela tinha um dono. E ele diz assim: serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão o quê? Desamparada. Por quê? Porque a nação de Israel antes, ela foi uma nação que foi considerada uma nação desamparada por Deus, porque Deus desamparou realmente, mas para que a nação de Israel ela viesse a ser disciplinada, por isso que ele deixou durante tanto aquele tempo, 70 anos no cativeiro da Babilônia, para que ela fosse disciplinada, e ela foi realmente desamparada por Deus durante todo aquele tempo. Mas ele está dizendo agora que ela não mais será chamada de desamparada, nem a sua terra denominará nome de jamais será desolada. Isso também é uma metáfora também para a vida daquela pessoa
que antes vivia no pecado, mas quando se arrepende e aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele passa a ser chamada de a noiva do Cordeiro. Ela passa a fazer parte da noiva do Cordeiro, porque assim como ele disse com aquela nação de Israel, com o povo judeu, ou seja, o povo de Jerusalém, o povo da nação de Israel, que eles seriam a noiva dele, assim também somos nós, quando nós também nos arrependemos e entregamos nossa vida para ele. Ele diz que nós nunca mais seremos chamados desamparada, nem desolada, mas sim de sua noiva. Ele diz assim, porque o Senhor mas chamar-te-ão minha delícia. Então, para Deus, nós somos a sua delícia. Eu sou a delícia do Senhor. Você que já entregou sua vida para Jesus, já fez uma aliança com Ele, já aceitou Ele na sua vida como Senhor e Salvador, você também faz parte dessa delícia do Senhor. É assim que ele estava falando naquela época para a noiva dele, para os filhos de Deus, assim também é hoje para nós, os filhos do Senhor, os descendentes da nação de Israel, que somos todos nós, aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele se torna um descendente do povo da nação de Israel. E assim também, como naquela época, eles passaram a ser chamados de delícia, minha delícia, assim também somos nós. E ele diz mais, e a tua terra será chamada de desposada. Então a terra na nação de Israel passou a ser chamada de desposada, assim também somos nós, quando nós nos convertemos, entregamos nossa vida para o Senhor. Ele diz também, porque o Senhor se delicia em ti, e a sua terra se desposará, porque como o jovem desposa a donzela, então Deus faz uma comparação, né, de um jovem que desposa a sua donzela, assim também é a noiva do Cordeiro, ou seja, a noiva do Senhor. Então ele estava falando ali, apresentando uma promessa, né, para Sião, ou seja, para o povo de Deus, chamando Sião, chamando o povo de Deus de noiva do Senhor. E isso era um convite, né, a expectativa e a alegria, lembrando-se da profunda relação de amor que Deus tinha com seu povo e tem com seu povo hoje, e da sua fidelidade em cumprir suas promessas. E essas palavras, elas continuam a ecoar ao longo dos séculos. Essa palavra foi para aquela época e foi para todas as eras, trazendo conforto e esperanças a todos que buscam redenção e o favor divino. Era isso que o profeta estava falando aqui através da sua palavra e fala para nós também no dia de hoje. No versículo 6, ele diz assim, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Ou seja, o que é que o profeta estava falando aqui? O profeta estava comparando, né? Ele estava falando aqui que os muros de Jerusalém, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Ou seja, ele está falando aqui, está comparando assim, colocando guarda nos muros de Jerusalém para guardar. Os guardas naquela época eram chamados de atalaias. Por quê? Porque os atalaias naquela época, eles tinham a função de defender uma cidade. E naquela época, esses guardas, eles eram fundamentais para manter a segurança dos muros. Ou seja, uma cidade com a ameaça de invasão, eles colocavam guardas, atalaias ao redor da cidade para tomarem de conta, né? Caso os guardas adormecessem durante o turno, eles poderiam ser severamente punidos, até mesmo com a morte, uma vez que a segurança daquela cidade dependia deles. Então Deus diz aqui que sobre os teus muros ele estava colocando guardas, atalaias. E isso era uma analogia que pode ser aplicada também na nossa vida espiritual, pois a missão, né, que as Escrituras nos convidam a viver é uma missão
de festa ou de folga, de comunhão com Deus, de alegria, né? É uma vida de esforço, de luta, de disciplina. E nós temos que ter um posicionamento constante com Deus. Não é um dia estar com Deus, outro dia estar no mundo, né? Nós temos que ter uma continuidade na nossa jornada espiritual, na nossa relação com Deus. Por isso que Deus mandou colocar guardas lá em Jerusalém. Então assim também somos nós. Nós temos que ficarmos na guarda, nós temos que sermos atalaias, tanto para nos fortalecer na nossa vida espiritual com Deus. Nós temos que orarmos. O atalaia aqui também serve como um intercessor, né? Porque aqui os atalaias, eles precisavam ficar alertas para garantir a segurança da cidade quando eles eram colocados ao redor de uma cidade. Assim também somos nós na nossa vida espiritual. E então nós temos que estarmos sempre em constante oração, pedindo a Deus para que nós não possamos nos afastarmos de Deus, né? Porque o lugar da oração muitas vezes ele é negligenciado por nós. Muitas vezes nós negligenciamos essa parte de orarmos a Deus. Orar é você entrar em atalaia, você ser um vigia, né? E muitas vezes nós negligenciamos essa parte na nossa vida espiritual. E nós também precisamos estar atentos para manter nossa vida espiritual em segurança. É por isso que nós devemos estarmos como atalaia, né? Deus sempre agiu por meio de pessoas. Então ele quer usar pessoas muitas vezes improváveis, incapazes, mas muitas vezes Deus usa pessoas para fazer a sua vontade aqui na terra. Então muitas vezes ele quer que pessoas sejam intercessores para lembrar a ele o que fazer. Por exemplo, uma pessoa está precisando de uma conversão. Então, se você colocar na brecha, interceder por aquela pessoa, Deus vai lembrar e vai agir naquela pessoa. Então, temos que ser intercessores. Era isso que ele estava dizendo aqui, olha. Porque ele diz: os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça. Ou seja, os guardas, eles iam orar para Deus não desfalecer, para Deus não dar descanso a Deus, para que ele restabelecesse Jerusalém e colocasse ela como objeto de louvor na terra. Era isso que ele estava dizendo. Aí no versículo 8 diz: jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas, mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Então o que é que Deus estava falando aqui, né? Primeiro ele falou a respeito da importância da oração, quando ele mandou colocar guardas ao redor de Jerusalém, né? Aqui o profeta descreve guardas postados, né, sobre os muros de Jerusalém, como nós vimos, simbolizando a necessidade da vigília constante. E ele também agora ele fala que eles tinham jurado, jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal. Ou seja, ele estava dizendo que Deus, ele iria fazer com que os inimigos de Jerusalém, os inimigos da nação de Israel, eles nunca mais beberiam do vinho daquele povo, não mais iriam, ou seja, nunca mais darei o teu cereal por sustento aos seus inimigos. Ou seja, nunca mais Deus faria com que os inimigos da nação de Israel viessem contra ela. Ou seja, Deus estava aqui falando a respeito da sua proteção, né? E a partir do versículo 9 diz: mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Então, porque naquela época, o que o povo produzia dentro da nação de Israel
muitas vezes eles invadiam a nação e levavam o sustento. Ou seja, por isso que Deus diz: nunca mais darei o teu cereal por sustento dos seus inimigos, porque os inimigos invadiam a nação de Israel, levavam todo o seu sustento, os cereais, tudo que eles produziam. Mas ele diz agora no versículo 9: mas os que o ajuntarem e comerão e o louvarão ao Senhor, e os que o recolherem beberão nos atos do meu santuário. Ou seja, a partir do momento que agora Deus estava dizendo que ia agir, que não se calaria e nem não se aquietaria até que a nação de Israel, até que a cidade de Jerusalém resplandecesse a sua glória, então nada disso iria mais acontecer, que o povo iria ser sustentado por Deus, não era isso que ele estava dizendo. Então o versículo 6 e 7 aqui nos convida um compromisso aqui sobre a persistência que nós temos que ter com a oração que nós vimos, né? Nós temos que persistir em oração, porque quando nós oramos, Deus age em nosso favor. E ele também diz que ele fala também sobre o julgamento dele, né? Que ele jurou por sua mão direita e seu braço forte que a seriedade e a certeza da restauração de Sião, ou seja, o que ele estava dizendo, tudo sobre a cidade de Jerusalém, sobre a nação de Israel, as palavras deles iriam ser cumpridas, porque quando Deus jura, é como se ele colocasse seu próprio caráter e sua reputação em jogo, e sua palavra é absolutamente confiável. Então tudo que ele estava dizendo aqui iria se cumprir. Aí por isso que ele diz no versículo 10: passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras: dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão o povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Então aqui Deus está mostrando, né, dando uma ordem para que todos preparassem o caminho, se preparassem, porque o resplendor da cidade de Jerusalém, da nação de Israel, iria acontecer. Ou seja, é uma visão de alegria que acompanharia a restauração de Sião, do seu povo, destacando aqui o juramento inabalável do Senhor e a bênção abundante que ele derramaria sobre o seu povo. Ele estava dizendo aqui que eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra todas estas palavras. Ele pede que seja proclamado tudo que ele está dizendo que vai acontecer. E ele diz também, ele faz um convite também para que nós possamos colher os frutos da restauração espiritual, né? E louvar a Deus com gratidão, com adoração, porque ele diz: vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor. Então seria agora um povo conhecido em toda a terra, que seria um povo abençoado por Deus, e um povo que teria galardão, assim como nós também, nós teremos galardão também. À medida que nós trabalhamos no reino de Deus, fazendo a sua obra, todo aquele que ganha mais uma alma para o Senhor Jesus, nós vamos ter galardão no céu. E isso é o que Deus quer, que nós possamos trabalhar no seu reino, né? Para trazer pessoas para o seu reino, para fazer parte dessa nação, desse povo escolhido, esse povo de Sião. Então, o que é que nós vemos e aprendemos aqui no capítulo 62, né? Primeiro aqui que Isaías, ele lembra da fidelidade inabalável de Deus, né? Ele jurou por sua mão direita, né? E ele diz que por amor de Sião ele não se calaria e por amor de Jerusalém não me aquietaria. Ou seja, ele está dizendo aqui que aqui nós somos convidados, né, a fazermos parte
desse povo de Sião. Porque quando nós fazemos parte desse povo de Sião, nós somos chamados de minha delícia. Ele diz que nunca mais a nação de Israel, a cidade de Jerusalém seria chamada de desamparada, mas sim de minha delícia, e ela seria desposada, ela iria ter um noivo. Então todos nós também, nós temos noivos, meu noivo é o Senhor, então nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, era isso que ele estava dizendo. E ele fala também aqui da importância de se ter guardas, ele fala da importância da intercessão persistente. Nós somos convidados a sermos guardas que não se calam, mas que clamam ao Senhor incessantemente. Isso nos ensina sobre a importância da oração perseverante em nossas vidas. Muitas vezes nós oramos pouco, né? Muitas vezes, poucas vezes nós estamos orando, mas Ele quer, através da oração, que nós podemos participar ativamente da realização dos propósitos de Deus e sermos instrumentos de mudança em nosso mundo. Deus quer nos usar. Então, muitas vezes, como Ele diz aqui, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que Ele o restabeleça Jerusalém, e a ponha por objeto de louvor na terra. Então ele estava chamando os guardas para serem intercessores por Jerusalém, para que não dessem descanso a Deus, até que ele pusesse Jerusalém como louvor, como objeto de louvor na terra. Assim também somos nós. Muitas vezes Deus quer nos usar, então ele pede para que nós possamos ser intercessores, interceder por outras pessoas, para que Deus possa agir e o nome dele ser glorificado. Isso é o que Deus nos ensinou aqui no capítulo 62. Amém?